Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o algoritmo ou dispositivo de Briot-Ruffini. Ele é uma outra maneira de fazer divisão, vocês vão ver que vai dar o resto, vai dar o quociente, é quase como se a gente estivesse fazendo aquela divisão com a chave que a gente fez no começo do vídeo. Só que o Briot-Ruffini também tem a condição de que o divisor precisa ser do primeiro grau, então não pode ter um x ao quadrado ou um x ao cubo, como o teorema do resto. Lembrando que na divisão de chave normal não tem essa condição, você pode dividir pelo que você quiser. Mas o Briot-Ruffini a gente só pode usar um divisor que seja de grau 1, ou seja, em que o x, a incógnita, esteja sendo elevado a 1. Aqui a gente tem como exemplo uma divisão de polinômio, em que a gente tem um polinômio menos 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 5 vezes x, mais 1. E a gente vai dividir tudo isso por x menos 3. Como x está sendo elevado a 1, é de primeiro grau, então tudo bem. A gente pode usar o Briot-Ruffini. E afinal, como que funciona o dispositivo de Briot-Ruffini? Primeiro, a gente vai desenhar como se fosse um jogo da velha, só que alongado. Então, duas linhas horizontais e duas linhas verticais com um espaço maior aqui no meio, que vocês já vão ver por que a gente tem que deixar assim. O primeiro passo é a gente observar os coeficientes do nosso px, do nosso polinômio x. Nesse caso, a gente tem que olhar qual é o número que está multiplicando x ao cubo. É menos 2. Então, eu vou copiar aqui no meio, em cima da linha horizontal. O número que está multiplicando x ao quadrado é menos 3, então eu vou copiar o seu coeficiente. O coeficiente de x é menos 5, então eu vou copiar. E o termo independente, o termo que não está multiplicando nenhuma incógnita, é mais 1. Observem que o termo independente, eu vou anotá-lo desse lado aqui da linha vertical. Eu vou separá-lo. Agora que a gente já copiou os coeficientes, a gente pode passar para a nossa segunda etapa, que é achar a raiz do nosso divisor. E a gente já sabe fazer isso. A gente acha a raiz do divisor quando a gente encontra um valor de x que vai zerar essa continha. Então, a gente tem que fazer x menos 3 igual a 0, menos 3 passa como mais 3, então a raiz do divisor é igual a 3. Então, eu vou copiar a raiz do divisor aqui na esquerda, no meio. Como isso daqui foi um rascunho para achar a raiz, eu vou apagar. E agora a gente vai começar a utilizar o nosso dispositivo de Briot-Ruffini propriamente dito. Agora que o dispositivo está montado, eu vou anotar em vermelho, que são os próximos passos. Primeiramente, a gente vai copiar nosso primeiro coeficiente aqui embaixo. Então, a gente vai descer ele e vai manter ele do mesmo jeito, a gente não vai alterá-lo. Agora, vamos lá, prestar atenção em como que vai funcionar esse dispositivo. A gente vai pegar o número que a gente tem aqui embaixo e a gente vai multiplicá-lo pelo número que a gente tem aqui, que é justamente a raiz do nosso divisor. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Então, a gente vai copiar aqui, menos 6. Agora que a gente copiou menos 6, a gente vai somar esses dois números. Menos 3 mais menos 6 vai ficar menos 3 menos 6, que vai dar menos 9. Então, a gente vai copiar aqui embaixo, menos 9. A gente vai repetir o processo que a gente fez aqui, a gente vai pegar esse menos 9 e a gente vai multiplicar por 3. Menos 9 vezes 3 é igual a menos 27. Então, a gente vai copiar menos 27 aqui. Uma vez feita a multiplicação, a gente vai somar. Menos 5 menos 27 é igual a menos 32. Então, a gente vai copiar aqui embaixo. Por último, a gente vai repetir o processo mais uma vez. Então, a gente vai multiplicar menos 32 por 3, que vai dar menos 96. Então, a gente copia aqui e vai fazer a soma. Menos 96 mais 1 é igual a menos 95. Agora, a gente tem que saber como interpretar os dados que a gente conseguiu com o nosso dispositivo. Primeiramente, vamos observar o grau do nosso polinômio original e do nosso divisor. A gente tem um polinômio de grau 3, porque o maior expoente de x é 3, então um polinômio de terceiro grau, e pela definição do Briot-Ruffini, todos os nossos divisores vão ser do primeiro grau. Vamos relembrar lá de divisão. Eu não falei que quando a gente divide um polinômio por outro, a gente tem que subtrair o grau?
Então, a gente vai fazer isso. A gente tem um polinômio de grau 3, sendo dividido por um polinômio de grau 1. 3 menos 1 é igual a 2. Como é uma condição que nosso divisor sempre vai ser de grau 1, a gente sempre vai subtrair 1 do grau do nosso polinômio original. Significa que se for um polinômio de grau 4, vai virar um polinômio de grau 3. Ou seja, um dos objetivos do Briones-Ruffini é justamente reduzir o grau do nosso polinômio. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai retomar isso na próxima parte da aula. Por enquanto, a gente tem que aprender como utilizar o Briones-Ruffini. Então, se a gente tem aqui um polinômio original de grau 3, vai virar... O nosso quociente vai ser justamente um polinômio de grau 2. A gente vai abaixar 1 grau. Tudo o que está aqui embaixo, dentro dessas duas linhas verticais, é o nosso quociente, é o resultado da nossa divisão. Então, eles terão os nossos coeficientes. Se antes era x ao cubo, agora a gente vai começar a partir do x ao quadrado, porque o nosso quociente tem que ser 1 grau menor. Então, o quociente dessa nossa divisão vai ser igual a menos 2 vezes x ao quadrado, menos 9 vezes x, menos 32, que vai ser o nosso termo independente. Esse daqui é o nosso coeficiente. E esse número que fica aqui embaixo? Bom, esse daqui será o nosso resto. Quando a gente fizer o Briones-Ruffini, a gente faça as linhas muito bem organizadas, porque o que ficar dentro das verticais vão ser os coeficientes do nosso quociente. Então, retomando o que a gente fez. Toda vez que a gente passa de um número daqui de baixo, a gente precisa multiplicá-lo pela raiz do divisor, que a gente já vai deixar aqui anotadinho. Então, a gente vai multiplicar, deixar o resultado aqui dentro e realizar essa soma. Uma coisa que é muito importante, a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente vai passar os nossos coeficientes para o nosso dispositivo de Briones-Ruffini, a gente precisa ter certeza que a gente está colocando na ordem. Então, a gente tem o x ao cubo, o x ao quadrado, o x e o termo independente. A gente precisa ter um cuidado muito especial quando algum dos nossos coeficientes são zero. Então, por exemplo, se a gente tem x ao cubo mais x mais 1, a gente não pode simplesmente copiar os coeficientes e esquecer do x ao quadrado. Mesmo ele não aparecendo pra gente no polinômio, ele existe, e a gente tem que indicar que o seu coeficiente é zero, porque ele está sendo multiplicado por zero, e por isso que ele não está lá. Novamente, eu sugiro que vocês deem uma paradinha no vídeo, pode pausar aqui nesse quadro, e abram o exercício 3 indicado lá na lista de exercícios, e tentem resolvê-lo. Eu vou resolver agora com vocês, mas seria interessante que vocês tentassem resolver um pouquinho, para ver se vocês têm alguma dificuldade, onde vocês têm dificuldade, ou se vocês realmente entenderam o que a gente acabou de conversar. Então, o exercício fala pra gente que o polinômio ax ao cubo mais 2 vezes o x mais b é divisível por x menos 2. E quando divisível por x mais 3, deixa resto menos 45. Nessas condições, os valores de a e b são... Então, ele quer os valores de a e b, que são os coeficientes de x ao cubo e o termo independente, respectivamente. Observem então o enunciado. Eles contam pra gente que esse polinômio todo é divisível por x menos 2. Isso significa que quando a gente fizer a divisão por x menos 2, o resto vai ser zero. E quando a gente divide por x mais 3, o resto é menos 45. Eu vou começar olhando para esse x menos 2, porque ele já falou que o resto é zero, então eu achei interessante. Lembrando do teorema do resto, a gente precisa olhar para o divisor e achar a sua raiz. Então, vamos olhar para o divisor x menos 2 e a gente precisa achar a sua raiz. Para achar a raiz, a gente tem que encontrar o número que, quando a gente substitui em zero, isso tudo vai em x, isso tudo vai dar zero. Então, x menos 2, o 2 está menos, passa como mais, então a raiz desse divisor seria igual a 2. Pelo teorema do resto, quando a gente encontra a divisão, quando a gente encontra a raiz do nosso divisor, é só a gente substituir lá no nosso px. Então, toda vez que a gente vê um x no nosso polinômio, a gente precisa substituir por 2 e a gente vai encontrar o nosso resto, que no nosso caso é zero. Então, olhando lá para o nosso px,
Px é igual a vezes x ao cubo, então a gente vai colocar a vezes 2 vezes ao cubo, mais 2 vezes 2, porque é x, mais b. Então, esse é o nosso polinômio e a gente substituiu o x pela raiz do nosso divisor. Pelo teorema do resto, quando a gente faz isso, essa conta toda vai se igualar ao resto dessa divisão, que é zero, porque é uma divisão exata segundo o enunciado. E agora a gente tem que fazer essa continha. 2 ao cubo nada mais é do que a mesma coisa que 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a gente tem a vezes 8, mais 2 vezes 2, mais b. Então, a gente encontrou que 8 vezes o a mais 1 vezes o b é igual a 2 vezes 2, que é 4, e eu vou passar trocando o sinal. Então, menos 4. O que eu fiz aqui foi que eu isolei todos os meus termos com alguma incógnita do lado esquerdo da igualdade e deixei o nosso termo menos 4 para o outro lado. Ele falou pra gente que quando a gente divide todo esse polinômio por x mais 3, a gente tem um resto menos 45. Observem que a gente vai dividir por x mais 3, que é um divisor de grau 1. Então, eu vou tentar resolver esse exercício por Briot-Ruffini, porque a gente pode. Então, eu vou colocar o nosso joguinho da velha. Então, eu vou montar o nosso dispositivo de Briot-Ruffini daquele jeito que a gente acabou de aprender. O primeiro passo é a gente copiar os nossos coeficientes. O nosso polinômio é ax ao cubo, então o primeiro coeficiente seria a, mais 2x. Observem que ele pulou o x quadrado, então a gente tem que colocar um zero como coeficiente do x ao quadrado. Mais b, mais 2x, então 2 é o nosso coeficiente de x, e o nosso termo independente é mais b. Então, eu vou copiar o b aqui fora. O nosso divisor é x mais 3. Então, a gente tem que achar qual que é a raiz desse divisor. Então, a gente precisa ver quando que o x, qual o valor de x que vai fazer essa continha dar zero. A gente vai passar o mais 3 mudando de sinal. X é igual a menos 3. Uma observação que eu queria fazer com vocês aqui é que eu espero que alguns de vocês podem ter já percebido que toda vez que a gente tem que achar a raiz de um divisor de grau 1, né, x mais 3, x menos 2, enfim, é só você mudar o sinal do termo que está somando ou subtraindo o x. Mas, se você se sentir mais seguro, você pode fazer esse raciocínio aqui, dá na mesma. Então, a gente encontrou que a raiz do nosso divisor é menos 3, então eu vou copiar aqui no dispositivo de Briot-Ruffini. O próximo passo seria fazer a conta com Briot-Ruffini. Então, a gente vai copiar o nosso primeiro termo aqui embaixo e a gente vai fazer a multiplicação. A vezes menos 3 é igual a menos 3 vezes a. 0 mais menos 3a é igual a menos 3a. Menos 3a vezes menos 3 é igual a 9a. 9a mais 2 é igual a 2 mais 9a. 2 mais 9a vezes menos 3 vai dar menos 6, menos 27a. E então, a gente vai somar b mais menos 6, menos 27a. E esse daqui é o nosso resto. E esse daqui são os coeficientes do nosso quociente. Então, aqui a gente fez o nosso Briot-Ruffini. Só que o exercício já tinha contado pra gente que o resto dessa divisão aqui, do polinômio pelo x mais 3, ia ter um resto de menos 45. Ele já sabia que esse ia ser o nosso resto. Então, a gente pode igualar os dois valores porque eles têm o mesmo valor. Então, a gente tem que b menos 6 menos 27a é a mesma coisa que menos 45.
Eu vou isolar todos os termos com incógnita para o lado esquerdo da igualdade. Então, a gente encontra que menos 27A menos B é igual a menos 45. E o 6, que está negativo aqui, eu vou passar somando. Menos 45 mais 6 é igual a menos 39. E aqui a gente encontrou mais uma expressão. Observem que a gente tem duas expressões para duas incógnitas. O que significa que provavelmente a gente vai encontrar o nosso resultado. Só uma observação que agora eu falei menos B, mas é mais B, né? Porque a gente vai somar. Eu errei quando eu copiei o B ali embaixo. Mas, corrigi aqui. A gente vai cair, então, nesse sisteminha de equações e vocês podem resolver como vocês acharem melhor. Eu escolhi começar pela primeira expressão. Então, eu vou isolar o B, porque ele já está sozinho. Eu achei mais fácil. Então, o B eu vou deixar para um lado da igualdade e no outro eu vou deixar o menos 4 e eu vou passar o 8A, que estava positivo e vai virar negativo. Dessa maneira, eu apenas encontrei um outro valor correspondente para B. Aqui eu também tenho mais B, então eu vou substituir. Aqui eu também tenho o B sozinho, então eu vou isolá-lo. Eu vou então ter B, que é igual a menos 39, e o menos 27A, que estava negativo, vai passar positivo, então mais 27A. Observem que aqui a gente tem duas expressões diferentes que têm o valor de B. Então, a gente pode igualar. Como menos 4 menos 8A é a mesma coisa que B, e menos 39 mais 27A também é a mesma coisa que B, eles são iguais entre si. Então, a gente tem que menos A menos 4 menos 8A é a mesma coisa que menos 39 mais 27A. Vocês podem resolver por substituição, por método da adição, vocês podem fazer do modo que vocês acharem mais conveniente para resolver sistemas de equações. Eu vou isolar todos os termos com a incógnita A de um lado da igualdade e todos os termos que têm incógnita do outro. Quando eu passo o menos 8A para esse lado, eu vou ter que trocar o sinal. Então, menos 8A vira mais 8A. Mais 27 mais 8 é igual a 35. Então, a gente tem 35 vezes A. Como eu passei o menos 8 para esse lado, eu vou passar o menos 39 para esse lado. Menos 39, invertendo o sinal, vira mais 39, menos 4. 39 menos 4 é igual a 35. Como aqui está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, eu passei o 35 que multiplicava o A como uma divisão. Então, A é igual a 35 dividido por 35, que é exatamente a mesma coisa que o número 1. E assim a gente encontrou o valor da letra A. Agora que a gente já sabe o valor da letra A, é só você escolher qualquer uma dessas expressões para substituir e encontrar o valor de B. Eu vou escolher essa aqui de cima, porque ela tem números menores e eu acho mais simples de trabalhar. Então, a gente vai copiar. B é igual a menos 4 menos 8 vezes A. O A a gente já sabe que é 1, então é só substituir o A pelo número. B é igual a menos 4 menos 8 vezes 1. 8 vezes 1 é a mesma coisa que 8. Então, B é igual a menos 4 menos 8. Menos 4 menos 8 é a mesma coisa que menos 12. E assim a gente conseguiu encontrar tanto o valor de A quanto o valor de B, que é exatamente o que o exercício pediu pra gente.